enredo sobre Simão Bolívar, ele veio pronto para você? Foi sugestão sua? Como é que ele surgiu? Martim da Vila. Martinho. Martinho queria falar da latinidade. Na verdade, houve até eu transformei a ideia que ele tinha, ele queria falar, como ele falou da lusofonia, né? Num outro trabalho, ele queria resgatar essa latinidade que o brasileiro não assume. O brasileiro é o único país na América Latina que não assume a sua latinidade. Ele é português, não consegue falar espanhol. E com o auxílio luxuoso do Alex Varela, que estava lá na vila, né? Que ele fez toda a pesquisa, e eu transformei o ideal de Simão Bolívar no monte para o enredo. Ali eu fui bastante revolucionário, para quem me acha de direita, né? E naquela época, olha só, Bete Carvalho fazia show na Venezuela, o próprio Martinho que encabeçou a captação de recursos para esse enredo. E uma coisa que fique clara para todo mundo, o dinheiro da PDVSA saiu próximo ao Carnaval, não foi utilizado no Carnaval de Sou Louco por Tia América. Quem me substituiu, que deitou na sopa de ter um dinheiro bem bom para fazer o outro Carnaval. Não sabia dessa. Essa, para mim, confesso que é novidade. Pois é, não chegou. Foram feitos com os recursos próprios da Vila Isabel. Tanto é que esse prêmio que eu falei aí existia em função também de um patrocínio que viria, né? Mas ele chegou bem tarde. Não chegou depois do Carnaval, mas chegou em tempo de que eu não tinha mais como utilizar. Perfeito. Lógico, ia pagar as contas, né? Mas aí cabia Claro. a Moisés, que era o presidente. Entendeu? Mas foi isso que aconteceu. Com relação à PDVSA, ela encabeçou realmente, mas como eu estou explicando agora, eu não vi esse dinheiro. Então, eu não sei quanto. Existe um mito de que foi o maior patrocínio da história do Carnaval. Me botaram num link para falar ao vivo com o Hugo Chávez, com o presidente. Eu acho que eu fui salvo pelo gongo, porque aconteceu um delay que eu não conseguia falar com ele ao vivo lá com a Venezuela. Eu acho que, independente de concepções políticas, que muita coisa daquele enredo, eu era simpatizante da Revolução Revolucionária. Éramos. Continue. Entendeu? E eu ganhei a simpatia do povo venezuelano. Eles não esquecem isso. Até hoje eu tenho amigos na internet que são de lá. O Carnaval que me deu assim muito prazer de fazer. Foi assim enriquecedor de conhecimento, de técnicas, porque você tentava imitar. Por exemplo, eu pesquisando esse enredo, eu descobri que o chapéu Panamá não é do Panamá, é do Isso Equador. Eu sei, é do Equador, isso eu também sei. Entendeu? Então, foi essa devastação do nosso continente pela coroa espanhola. Existe uma diferença muito grande da colonização portuguesa, que agregava um pouco mais de valores, e o espanhol era só usurpar. Você falou que chegou a falar com o Hugo Chávez, etc. e tal, que deu problema com o delay. Se é que deixou alguma, qual foi a impressão pessoal que ele te deixou? É uma curiosidade minha, tá? Minha, Pedro Migão. Olha, eu só falei com ele nesse dia, tentei falar. Mas, olha, eu fui questionado por um governo superpoderoso quando eu estava Perfeito. no meio do Captei caminho. Captei vossa mensagem, amado mestre. Se eu não tinha receio de ter as portas fechadas desse país para mim,
e que eu mostrei a ele, por A mais B, que não existia uma apologia ao presidente. Era a história da América do Sul, da América Latina, entendeu? E eu não tive... Como eu não tive contato com ele, eu não sabia realmente pensar. Eu tive contato com o embaixador, com artistas que vieram. Me lembro muito bem desse dia da Vila, que a quadra ainda era toda de andaime. Sim. Tinha uma acústica maravilhosa, que me perdoe a Vila Isabel agora, que aquela catedral eu não consigo ouvir. Uma curiosidade, a pessoa que te trouxe esse recado desse grande país é o embaixador desse país ou cônsul no Rio de Janeiro? Ele era um cara bastante acessível, tá? Mas eu acho que eu conheci os dois, se eu bem me lembro, tanto de Brasília quanto daqui. No caso, estou falando da nação poderosa que te mandou recado. Não, foi um jornalista. Perfeito. Um jornalista com esse sotaque. Entendi, captei essa mensagem. Foi numa coletiva e foi até uma surpresa para mim, mas ficou tudo de boa também, porque eu já estive lá depois disso. Ninguém sabe que houve uma morte dentro do barracão da Vila nesse ano. Acidente de trabalho? Não foi acidente de trabalho. A pessoa infartou no topo daquela pirâmide que era o Abre-Alas. Peraí. O Maxim Lopes aqui falou coisas do Arco da Velha, do carro da pirâmide do Viradouro, no nome dos ciganos. Agora você me diz que no carro da pirâmide da Vila morreu um cara infartado. Tem algum problema com pirâmide? O carro do Max tinha ponta, a pirâmide não se coloca ponta. A minha pirâmide era maia, asteca, não tinha o cume. A pessoa trabalhava até com cerezo, com um aderecista, ele estava grampeando, né? Já era um senhor de meia idade. E ele infartou lá no alto do carro. Teve que esvaziar o barracão, teve a perícia lá. O carro já estava quase pronto, entendeu? Foi um trauma para a gente e foi difícil até retomar o trabalho, demorou uns dias, mas já era próximo do carnaval. Vamos falar de Mangueira agora. Eu recebi aqui o meu amigo Aidon André Mota, né, que cobriu o Chico Buarque aquele ano de 98, e ele contou uma história de que ele teria ouvido de você perto do desfile, não sei se foi na sexta-feira ou na quinta. Eu vou fazer agora, estou dando uma teatralizada. Você com as mãos na cabeça, Aidon, a Mangueira vai descer. E a Mangueira acabou campeã. Que história foi essa? Olha, se isso pode ter acontecido na concentração, foi mais ou menos por aí, foi concentração ou na sexta-feira? Eu estava até com as minhas irmãs. Eu nunca vi uma coisa tão tumultuada, mas é porque era o carnaval dele, entendeu? Mas estava apavorado. Eu tive dois, vou parodiar o enredo do João, uns 3 espantos do Alexandre Lousada na Mangueira. Quando eu cheguei, eu tinha essa visão de muita gente de fora, de Mangueira, das cores. Então, eu achava que será que eu estou fazendo bem? Será que isso vai tá bonito? Porque eu vinha de realidades completamente diferentes, entendeu? Outro espanto foi a repercussão que esse enredo teve, as pessoas que eu conheci, a pressão que era estar fazendo Chico Buarque na Mangueira. É a pressão não só de mangueirense, não. Até na disputa de samba, gente famosésima aí, que queria ganhar o samba, entendeu? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Conta um pouquinho dessa disputa pra gente. O samba que venceu da Mangueira, confesso a você, não era o meu. Não, qual era o seu? Eu lembro que eu gostava de um samba que o Jurandir cantava. Não sei se ele era o autor, não me lembro. Mas esse samba provou na final e provou para mim, posteriormente, que funcionava, entendeu? Eu não vou citar aqui os nomes, que grandes figurões que perderam, não figurões do samba, não, da música popular brasileira, entendeu? Então,
esse foi o segundo espanto. E o terceiro foi a concentração. Na hora, não a concentração de arrumar os carros, nada disso. Era muita gente e passando. Eu zelo muito pela integridade da fantasia até entrar lá na avenida, quando eu estou na concentração. A minha, a minha decisão de não desfilar tem isso, eu já contei em outras lives, em outras entrevistas, que eu fui para o barracão. Estava triste, porque eu estava achando, eu não estava tendo, como é que se diz assim, não estava conseguindo organizar a mangueira, já era noite, entendeu? Era muita gente e tal, mas eu deveria ter relaxado e entregado para a diretoria, que era o papel dela naquele momento, entendeu? Aí eu fui para o barracão, meio desanimado, vou, não vou, liguei a televisão, fiquei olhando. Aí a mangueira entrou, ainda não estava ainda não estava vestido. O Edson Marcos, que depois se tornou logo o síndico, né, da cidade de Samba, se não me Eu sei engano. que ele trabalhou comigo na empresa onde hoje eu trabalho, ele está aposentado. Pois Ele é. trabalhou comigo, inclusive. Conheço Ele ele. que me ligou, porque ele era é um grande amigo, como todos do Muda Mangueira, que hoje são expoentes da Liesa e de coisas assim. Onde você está? E eu falei que eu estou no barracão ainda. Vem para cá, tá maravilhoso. E eu estava vendo pela televisão, eu falei, eu não acredito mais em... Eu posso acreditar em tudo agora que esse carnaval está dando certo. Eu comparo ele muito a Paulicéia Desvairada, porque eu estava na concentração da Estácio. Tinha amigos que não queriam desfilar, que estavam achando, que fantasia horrível. Cara, esquece a fantasia, porque o que está acontecendo lá dentro, cara, entra que vocês estão sendo ovacionados, entendeu? Quando eu vi aquilo, eu cheguei, devia estar no quinto carro da Mangueira entrando, e foi quando eu cheguei na avenida e pude ver aquela catarse, aquela coisa, um monte de bandeira, nunca vi tanta bandeirinha. Depois eu vi na Vai Vai, bom, né? Eu não estava acreditando. E aquele ano foi tão interessante, que eu morava em Niterói ainda. Eu saí da onde eu morava com batedor, com carro da Globo na frente, com polícia e tudo, para eu chegar na Praça da Apoteose ainda há tempo de ver o último quesito ser aberto e tal. Foi a primeira vez que eu fui à apuração forçado, entendeu? E foi a primeira vez que eu tive essa sensação. Mas eu sempre fui muito paciente. Demoraram 13 anos, né, para isso acontecer. Eu nunca achava que eu estava pronto, entendeu? Eu me emocionei muito durante esse carnaval da Mangueira, porque aconteciam coisas assim impressionantes, de documentários da Discovery Channel, várias coisas. O tamanho que era Chico Buarque, a imprensa internacional toda. As pessoas que vinham fazer matérias de carnaval na Mangueira eram os âncoras. Eu saí triste da Grande Rio, meu mundo caiu, aquela coisa, né? Porque eu saí do barracão já certo de que ia fazer um enredo sobre a França. E à noite, um jornalista me liga dizendo que eu não era mais o carnavalesco da Grande Rio. Entendeu? Fiquei muito triste e tal. Mas aí eu comecei a receber o telefone de um Mr. M, que não se identificava, dizia que era de uma grande escola, eu achava que aquilo era trote. E foi durante uma semana me ligando, até que marcou comigo num endereço no Saara, tá? Aí eu não conhecia ninguém em Mangueira, praticamente. Aí eu entrei nessa loja, e no escritório dessa loja, quando eu abri a porta, aí é que eu vi que tinha o Percy, o Alvinho, o Elmo, o Elias, que era a loja do Elias. O atual presidente? O atual presidente? É, Tá. ele era o financeiro da época. Aí ali eu tomei conhecimento de que era Mangueira, que a Mangueira pretendia fazer um enredo sobre Chico Buarque. Qual seria a minha opinião, se eu gostava e tal. Pô. Aí quando eu aceitei dali, foi
fui levado para aquela quadra do balanço. Aí lá tinha um monte de gente, famosa também, muitos mangueirenses. E lá eu fui anunciado como carnavalesco para o restante das pessoas. Dali partimos numa carreata para um endereço em Botafogo, só sendo levado. Aí subimos um prédio antigo, de elevador. Aí, quem abre a porta? O Chico Buarque, que me recebe. Foi ali que tudo começou a acontecer, entendeu? Mas eu fui fazer a Mangueira sem saber que era Mangueira, durante um tempinho. E fui pego nessa... Porque a casa era do Hermílio Belo de Carvalho e o Chico estava lá. Ali ele já recebeu uma camisa da Mangueira, foi o primeiro cumprimento. Olha, a imagem que eu tenho do Chico, aquele sorriso dele parece que é colado, né? Congelado. Todas as vezes que eu vi o Chico, ele estava sorrindo o tempo inteiro, assim, com esse sorriso enigmático. Porque eu lembro que quando eu fui conversar com ele, já fazendo o carnaval, e que foi quando a gente ainda não tinha dado o título ao enredo, que foi o Chico Buarque da Mangueira, foi parte da frase dele, que ele falou que ele aceitaria tudo, porque eu falei das músicas, eu fui ler a sinopse para ele, né? E ele falou que a partir daquele dia ele se chamaria Chico Buarque da Mangueira, não era o Chico Buarque de Holanda que eu estava fazendo, era a minha interpretação da obra dele, e que ele iria respeitar isso. E ele me falou que, às vezes, a música que você compõe, você não está pensando numa determinada coisa e a música cai para você como luva, você imaginando que eles pensaram nisso como cálice, a música cálice. Era um vinho caro para caramba que ele e Gilberto Gil estavam tomando no apartamento da Lagoa, ver emergir o monstro da Lagoa, aquelas coisas, era tudo viagem do vinho caro que eles estavam tomando, e lógico. E é uma das letras mais brilhantes da Não, mas aí MPB. fizeram uma associação, mas a intenção inicial era mesmo: afasta de mim esse cálice. Foi muito prazeroso e, ao mesmo tempo, eu tive algumas rusgas, eu tive uma discussão que depois acabou, ficou tudo bem entre a gente, tempos depois, eu e a Beth Carvalho. Entendeu? Por causa das composições do carro, o Jorjão falou aqui que teve que devolver. Não era isso. Acontece o seguinte. Poxa, é tão chato você ter que revelar assim, bastidores, né? Mas é para justificar. Tem 20 anos também, prescreveu, já prescreveu, já tem 21 anos, prescreveu. Eu tinha recebido uma orientação da diretoria da Mangueira para atender da melhor maneira possível, né, o Alexandre Pires, que através dele tinha vindo um recurso bastante legal para a Mangueira. Eu não sabia disso. Tá? E onde encaixá-lo? Na modernidade quando o samba se torna aquele pagode tradicional lá dos grupos. Parêntese. Procede que na época ele falou que não conhecia o Jamelão, com quem ele dividiu a faixa do CD? Não. Não mesmo, não lembro disso. Eu me lembro só a imprensa na época, que ele teria falado que não conhecia o Jamelão. Eu tinha feito um carro para as mulheres do samba. Certo. Mas aqui estava Alcione, entendeu? Dona Ivone Lara, todo mundo. Mas a Beth não queria se enquadrar ali. Ela queria, como ela que lançou a música Coisinha do Pai, entendeu? Mas ali não tinha conotação da autoria da música, nem da interpretação da música. É o que a música, o samba chegando ao espaço que foi escolhido para esse samba foi para o espaço. Sim, sim. O Alexandre Pires ia somente desfilar livre, sambando, como um egresso de grupo de pagode que ele era.
né? Não tinha conotação de... Era uma honraria que a gente fazia. Mas lá na concentração, a Beth acabou indo para o lugar onde ela achava que tinha que ir, entendeu? Porque a verdade é o seguinte, a diretoria jogou a bomba ninja na minha mão e pediu que eu segurasse. Foi todo mundo embora e largou eu sozinho lá esperando a Beth acabar. Se fode aí, Losada. Às 10 horas da noite que ela apareceu lá no barracão. Entendeu? Mas depois ficou tudo bem, ele saiu no chão, foi para ele melhor, talvez. Né? Agora, foi um carnaval que tinha tudo para dar muito certo. E foi erros de harmonia que acabaram deixando a Mangueira. Eu lembro que nesse carro, coisinha tão bonitinha, do pai geral tirou, que enxergou uma lata de cerveja de alguém que estava bebendo em cima do carro na concentração. Mas eu lembro de algumas justificativas, tipo ela das crianças, causou problemas que ela vinha atrás. Não foi posicionamento meu, não vou dar nome aos bois, porque o carnavalesco que é carnavalesco tem que assumir, porque o que acontece é o seguinte, quando o sucesso acontece no trabalho do carnavalesco é de todos, quando é a derrota é só dele. Então, a ala das crianças foi mal posicionada naquele desfile, que acabou abrindo um buraco bem grande, que depois fez a Mangueira abrir outros claros para compensar. Entendeu? Não foi essa o que levou a Mangueira para o 7º lugar, mas colaborou junto com outras coisas. Porque aquela comissão de frente fantástica. Na verdade, Carlinhos Jesus, que eu gosto muito, ele sempre me ferrava porque ele escolhia o tema que era meu já, porque eu encerrava com o que foi a comissão de frente. Sabia Entendeu? disso. Para mim isso é novidade. Não, eu encerrava não como ele fez a comissão, mas o último carro era a Sociedade dos Poetas Mortos. Se você olhar, o próprio samba fala nisso. Folhas secas vão caindo, entendeu? Era Cartola, Nelson Cavaquinho, todo mundo, Donga. Mas eu tenho que abrir mão assim, maravilhosamente, porque de uma comissão de frente que até hoje é comentada. Aquele foi mais um desfile que a harmonia arrebentou o desfile, né? Era uma ala, um buraco, uma ala, um buraco, uma ala, um buraco, uma ala, um buraco. E você levou a culpa? Eu não consigo entender, desculpa. Pois é. Não. No meu livro, que você está começando a dar spoiler, eu conto direitinho. Sabe que o carro que não entrou do Palácio era o mais lindo da Mangueira. Mas Sabotagem? Sabotagem? Aquele carro já quebrou na concentração. Tá, captei essa mensagem. De dia. E nesse ano, Pedro, a história, para quem estava presente, eu tenho um agradecimento eterno ao Ricardo Fernandes e ao Wagner, da Imperatriz, porque eu não tinha nem cola para trabalhar na concentração. Ninguém apareceu. Caralho! Ninguém apareceu. E se não fosse a Imperatriz, muita coisa ali não iria. Eu não tinha quem recorrer durante todo o processo de montagem do desfile. Aquele carro do Palácio ele quebrou o eixo em frente ao Correios ainda, entendeu? De manhã. E ficaram tentando consertar. Para mim estava consertado. Eu não entrei embaixo do carro. Né? Na hora da armação da escola, a maioria dos diretores não desfilaram, inclusive o presidente. Então, era uma crise interna lá, que não me cabe... Tá, mas só me responde sim ou não, porque eu já perguntei a outras pessoas passando pela Mangueira, então vou perguntar a você também. Essa crise interna tinha a ver com o que eu chamo de rapaziada, ou seja, o tráfico? Ok. Você não primeiro nem no segundo que fala a mesma coisa. Mas Pô, se você olhar para a diretoria, se você olhar para a bateria da Mangueira, nesse ano, você percebe isso. Você chega na portaria em 2001, ano no centenário de Paulo da Portela. Por que o enredo não foi Paulo da Portela? Olha,
Caramba. Existem impedimentos, né? Hoje a pessoa não está entre nós, é uma pessoa que eu... Ou seja, Carlinhos Maracanã vetou, em português claro. É. Perfeito. Quer dizer, eu desconheço, o seu Carlos foi uma pessoa muito importante na minha vida, na minha carreira. Mas tinha essas coisas que era bastante difícil. Você acaba de me tirar uma dúvida que eu tenho há 20 anos. Exatos 20 anos. A gente lutava com essa... Paulo Renato está aí, que não deixa mentir, que ele era Sim. criança pequena em Barbacena ainda, mas ele sabia. Paulo Renato, Fábio Pavão, como Rogério Rodrigues. Para sair algumas coisas que Sim, que eu sei. hoje tem, era bastante difícil. Aí a gente vai para o carnaval, que eu sei que foi patrocinado, que eu acho um desfile. Aí eu vou falar, né? O Milton Cunha me sacaneou dizendo que eu tenho da Pílula jogando. O desfile foi roubado, não foi oitavo lugar, nem pelo caralho, com perdão na má expressão. Com certeza. Sabe? Não foi oitavo lugar. Uma das imagens mais bonitas do carnaval para mim é aquele encontro do Rio Negro com o Solimões, uma ala de meninas. Sim, sim. Entendeu? E a prova eu gostava muito, 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 muito daquele carnaval. O recurso, quer dizer, o patrocínio foi muito pequeno, tá? Fui eu que recebi. Será que eu seria preso por isso? Assim, se eu contando agora? Pode contar que tem quase 20 anos, prescreveu. Pode contar. Tem 20 anos exatos, prescreveu. Eu recebi o patrocínio em espécie, da minha mão. Quanto mais ou menos o dinheiro da época, você lembra? Não sei, estava dentro de uma bolsa. Eu peguei no estacionamento de um restaurante que estávamos, das mãos da pessoa que fez a captação. Ali. Do governo do Amazonas, no caso. A pessoa era do governo, não era o governador, não. Foi mais assim, tipo quase um livro de ouro, não tinha nada assim muito oficial. Certo. Eu lembro, hoje eu posso falar, o seu Carlos não está mais entre a gente, que depois que ele recebeu esse dinheirinho, porque vinha muito mais, ele já não queria mais, não. Não, porque senão eles vão querer mandar no carnaval também, entendeu? Coisas dele. Mas eu recebi no estacionamento, levei na mesa, tremendo de medo. Eu me senti assim, quer dizer, não era uma... O mafioso. Se sentiu o mafioso. Estávamos eu, o Gera e o seu Carlos. Essa viagem tem coisas hilárias, cara. Pode contar um pouquinho, tem 20 anos já prescreveu. Maravilhosa. Não, primeiro, que eu cheguei antes do seu Carlos. E o governo tinha reservado uma suíte no Hotel Tropical de Manaus. Que era o principal da época. Eu cheguei um dia antes. Né? E estava lá, não sei se a garota se confundiu, que vinha o presidente, né? Era o presidente. Ela achou que era um chefe de Estado. Eu, quando subi, eu não acreditei que eles tinham me colocado numa suíte que ficou o Helmut Kohl da Alemanha, uma cama que tinha 2,5 metros de comprimento, porque o cara era alto demais. Eu me sentia perdido, era um andar inteiro aquilo. Aí eu liguei para ela, porque alguma coisa está errada. Por que vão me colocar nesse... Aí, no dia seguinte, é que me trocaram, que ela viu que era o presidente da Portela que estava indo. Entendeu? Aí, e a viagem foi... Imagina, eu filmava, o seu Carlos comprou uma câmera filmadora. Você imagina o Carlinhos Maracanã tendo que atravessar uma pinguela. Sabe o que é uma pinguela? Sei. O barco lá no Rio Amazonas, isso quando nós descemos em Parintins. Tá? Ele ficou na suíte presidencial do iate, que o iate era do governador amazonino Mendes.
Eu lembro muito bem de eu ter ficado a madrugada no Rio Amazonas, você olhando a lua, aquela imensidão, tudo preto, que você não vê nada, né? No deck de um iate maravilhoso. A minha cabine ficava abaixo da água, andava nervoso do caramba, entendeu? Saímos à tardinha do Hotel Tropical, perdão, nós fomos à casa do governador, nós saímos de lá, do ancoradouro de lá, do Igarapé, saímos à tardinha, passamos a noite toda, e nós chegamos pela hora do almoço no dia seguinte, algo parecido com isso, entendeu? E para sair no cais ali em Parintins, tinha que atravessar essa coisa de ir se equilibrando, um pé na frente do outro e eu segurando seu carro, entendeu? Meu Deus. Vamos falar um pouquinho daquele processo eleitoral de 2014. Por quê? Até onde eu sei, você estava contratado também pelo Nilo e fechou com a gente. Como é que foi esse processo, Alexandre? Olha, eu acho que foi de uma forma, tipo assim, consensual depois. Você sabia que eu não sabia, eu não associava a imagem do Falcon ao Marcos da Selminha que eu conheci ainda lá atrás. Não, quando falavam do Falcon, eu imaginava outra pessoa. Não imaginava quem era a pessoa. Eu conheci o Marcos Falcon numa feijoada. Ele chegou perto de mim e falou: "Você que é o Alexandre Lousada?" Aí falou, se apresentou. Eu fiquei na minha, o que eu podia. Foi de aceitar um risco, sabendo que eu poderia não ser Mas, o Alexandre, você não carnavalesco. estava também contratado pelo Nilo ou não? O Nilo Tava. te anunciou. Ou seja, você estava fechado com as duas chapas, é isso? Não. A vencedora, a chapa vencedora, eu acho que. Eu lembro que tinha uma pessoa, não sei se você se recorda, não sei se tá entre nós ainda, Jarbas. Eu sei quem é, já falecido já. Tá. Então, ele, ele que foi ao Falcon, entendeu? Para que eu ficasse sendo o carnavalesco de qualquer chapa que vencesse, entendeu? Perfeito. Eu não sei como é que foi feito isso. Eu tava tranquilo, não estava. Se não fosse, seria um ano que eu não iria trabalhar, entendeu? Mas naquele momento era o que eu queria fazer, era esse retorno, entendeu? Perfeito. Então, eu corri esse risco, seria professora no meu lugar. É, mas aí, eu vou colocar uma coisa, não sei se você sabe. Eu ouvi do Paulo Renato, um pouco tempo depois, o seguinte, que, abre aspas, a gente queria a Rosa, mas acho que só o Lousada saberia entender o que a gente passou naquele primeiro ano. Fecha aspas. Porque, eu vou dar meu depoimento, não foi brincadeira. Aquele primeiro ano não foi brincadeira. Foi um negócio assim de louco, aquele primeiro ano. Aquele carro do Mar de Águias era realmente um primor de acabamento. Essa semana mesmo, eu vejo comentário do Milton Cunha quando está chegando ali o Carlos Reis. Entendeu? Aquilo ali teve gente que sabia, naquele Mar de Águias, que quis se dar bem, que estava com a mala cheia de sacos e sacos de pedra. Eu queria todas as pedras, porque não podia faltar, porque o carro era muito grande, entendeu? Mas foi descoberto o roubo antes dele acontecer mesmo. Já era bem perto do carnaval. Como é que é? Roubaram pedra? É. Lembra que eu te falei que o carro da comissão foi feito no barracão Só que hoje Viradouro, sim. Então, era muito vulnerável, porque o barracão nas madrugadas de Sim. noite
ficavam abertos ali porque para transitar de um para o outro, entendeu? Sim. Mas sempre teve alguém que vê, ainda mais com a equipe do Falcon, tinha câmera até embaixo de carro, no ano seguinte tinha. Sério, porque para não ter sabotagem, por causa do carro que quebrou, do tripé que quebrou. Mas o tripé tinha quebrado no ano anterior, na verdade. Hã? Na verdade, foi o que eu te falei na live anterior. Aquele tripé já tinha quebrado aquele chassi no ano anterior, que era o tripé dos viscosos da Piraquê. É o problema de estrutura, na verdade. Não sei que ele instalou câmera naquele carro da Águia Redentora, tinha embaixo, tinha câmera. O Mar de Águias também, porque não tinha ninguém que tinha visão de porcaria nenhuma naquele carro. Era tudo filmado. A gente falou um pouco da Águia Redentora na primeira live. Vamos falar um pouquinho, assim... O que você acha? A Portela foi como grande favorita aquele carnaval e não aconteceu o desfile. Por que você acha que não aconteceu aquele desfile? Porque houve uma sabotagem muito grande de geradores. Já falei que como é que você vai escolher colocar um pneu de caminhão no rabo daquele golfinho muito alto, cara. Nem eu sabia que aquele pneu estava lá. Quem fez essa sabotagem? Você sabe? Tem ideia? Eu sei que a pessoa que fez a iluminação me falou o que aconteceu. Mas eu sou muito justo, que eu não vou falar aquilo que eu não vi, que eu Claro. não tenho. Eu tenho coisas que eu deduzo, que eu suspeito, entendeu? Mas coisas que aconteceram realmente. Por exemplo, Todos os carros estavam iluminados na concentração perfeitos, tudo. eu vi isso. Entendeu? Pois é. Todos. Era quando fazia a curva. Existiu alguma coisa que foi feito muito sutilmente, entendeu? Eu tenho a minha verdade sobre isso. Improvável, porque eu não fotografei, mas eu mesmo fui, como é que se diz? Me foi oferecido vantagens para que eu fizesse determinadas coisas que eu não fiz. Contra a Portela? É. Tá. E quem ofereceu em outras escolas? Não, gente de lá. Caralho. Envolvidos com essa pessoa também, que me ofereceram coisas para que eu trocasse, que comprasse lá e não comprasse aqui, entendeu? Captei essa mensagem. Isso envolveu iluminação. A verdade é essa. E tinha coisas porcas lá, até mesmo roubo de comida para esconder comida da despensa da escola. Né? Isso, infelizmente, foi embora a pessoa, e era filho de uma pessoa de confiança da Portela, entendeu? Do staff antigo lá. Eu tenho a minha moral lá em cima, porque eu não... Quando começou esse assunto, eu já não curti, até porque eu não estava assim querendo trabalhar com uma pessoa por amizade, por nada, não tinha vantagem nenhuma naquilo, mas era pelo custo, porque eu sei o que é trabalhar para pessoas como Marcos Falcon, como os grandes patronos, que a sua honestidade é a coisa mais importante. Então, quando eu senti um certo agrado para que eu trocasse, eu já não sei, porque eu não vou me envolver nunca nisso. Perfeito. Eu fiquei com aquilo na cabeça, e quando eu estava maravilhado com as alegorias acesas na concentração, e quando entrou, porque esse negócio do pneu eu só soube depois, pelo próprio destaque que estava lá. E foi tal, acho que isso está na súmula, se não me engano. Procura ver na justificativa. Do jurado, está sim. Entendeu? Agora, o apagamento e curtos circuitos de carros nunca acontece com quase tudo, entendeu? Porque se estava tudo funcionando perfeitamente. Aí eu falei, realmente, é a vingança. Quando eu vi o carro apagado,
eu fui para casa, que eu fiquei decepcionado, porque era um carro tão testado, toda televisão que ia lá, jornal, era onde era fotografado. Aí eu fiquei muito triste, mas triste porque eu já tinha não era uma certeza, mas uma desconfiança muito forte de que iria, sei lá, eu senti que a coisa mudou no finalzinho, eu senti que não... Aí as coisas foram se confirmando na hora do desfile, entendeu? Perfeito. Que caracterizavam para mim sabotagem. O Morro do Salgueiro ele era um grande polo aglutinador da cultura carioca na primeira metade do século passado. Assim, passava muita coisa pelo Morro do Salgueiro. Para vocês terem uma ideia, Geraldo Pereira saía da Mangueira e ia para o Morro do Salgueiro. Noel Rosa saía de Vila Isabel e ia para o Morro do Salgueiro. Grandes artistas estrangeiros chegavam no Brasil, né, Aldous Huxley, iam no Morro do Salgueiro, iam visitar o Morro do Salgueiro, né, artistas internacionais. O filme Orfeu do Carnaval, né, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, que ganhou Palma de Ouro em Cannes, tem a representação da tenda espírita do Paulinho, que é um dos fundadores do Salgueiro. Então, assim, aquele espaço era um espaço para onde confluíam pessoas de todas as áreas da cidade. Né? Para vocês terem uma ideia, o Noel Rosa tem mais músicas falando do Salgueiro do que músicas que falam da Vila Isabel, né? Que é o bairro, né, a qual todos nós identificamos ele. O que você ia falar, amigão? Desculpa. Então, não, assim... Teve um dos convidados, já que você tocou nesse assunto, eu não lembro quem foi, eu acho que foi o Ricardo Fernandes, então não tenho certeza que foi muita gente. Mas teve um dos convidados que falou o seguinte, que Noel Rosa jamais seria Vila Isabel, porque a escola de samba é 20 anos mais nova que o falecimento dele. Que Noel Rosa provavelmente seria ou Mangueira, ou Estácio, ou até mesmo ligado ao Salgueiro. Mas não, que essa ligação do Noel com a Vila é muito, com a escola de samba Vila Isabel, é muito, assim, muito, a palavra que eu quero, muito longínqua, digamos assim. Eu uso uma palavra mais forte, mas que muito longínqua. O Noel morre em 37 e a Vila é de 46, né? Então o Noel morre 9 anos antes da Vila. 10 anos, desculpa, me corrigindo aqui, foram 10 anos, não 20. Então, esse foi, inclusive, o mote do meu livro, né? Nessa série que eu lancei o livro sobre o Salgueiro, eu lancei também um livro sobre a Vila Isabel, e o mote foi justamente esse, né? Então, o livro da Vila Isabel, ele é contado, a história da Vila Isabel, é contada para Noel Rosa, né? Por isso que o nome do livro é Cartas para Noel, são cartas para Noel contando para ele a história da Vila. Mas, enfim, o Noel tinha uma relação muito forte com a Mangueira, porque ele era muito amigo do Cartola, e uma relação forte com o Morro do Salgueiro. Mas ele desfilava também em muitos blocos, né, que saíam nas ruas de Vila Isabel, que, no final das contas, deram origem à escola de samba. Então, tem, de alguma forma, uma relação ali dele com o carnaval do bairro. Né? Mas, voltando para o Salgueiro, o Morro do Salgueiro era isso, era essa pujança cultural na primeira metade do século passado. Né? E não só cultural, mas, por exemplo, a primeira associação de moradores da cidade do Rio de Janeiro, ela foi fundada no Morro do Salgueiro, por Antenor Gargalhada, que era um grande compositor do Morro do Salgueiro e cantor também. Né? Então, assim, o Salgueiro tinha essa importância política, o Morro, né? Tinha essa importância política, essa importância cultural, tanto que, logo, por exemplo, no segundo desfile de escola de samba, em 33, que foi o desfile organizado pelo Globo, a segunda colocada é Azul e Branco do Salgueiro. Né? Depois eu digo, a Unidos do Salgueiro também conseguem beliscar vice-campeonatos, terceiro lugar em outros momentos de sua história. Mas elas nunca conseguiam chegar no título. Eram escolas fortíssimas que estavam num lugar efervescente, para onde confluíam todos os sambistas da cidade, mas olhavam para o lado e viam. A essa altura, né, lá em 53, a Portela já tinha 11 títulos, né? A Mangueira já tinha títulos, o Império tinha tantos títulos e o Salgueiro nada, só batia na trave, ou às vezes nem batia na trave, porque essas escolas começaram a chegar em posições mais para trás. Então, o Morro percebeu que um morro, e olha, amigão, preste atenção, era um morro, vamos lá, de 4, 5 mil pessoas. O Morro do Salgueiro nunca foi um morro muito grande. Né? Nunca foi uma comunidade de muitas pessoas. E no morro, com 4, 5 mil pessoas, tinha 3 escolas de samba.
Então, assim, obviamente, era uma força dividida. E aí eles perceberam que era preciso reunir, depois eu digo, Unidos do Salgueiro e Azul e Branco, para formar uma escola de samba do Morro, que foi a Acadêmicos do Salgueiro. No primeiro momento, a Unidos do Salgueiro, que era a escola do Calça Larga, ela não se junta nessa fusão. Então, a primeira fusão que forma os Acadêmicos de Salgueiro é só azul e branco, só tem azul e branco e a verde e branco, né? Que era depois eu digo. O Calça Larga, que era o líder da Unidos do Salgueiro, ele só vai aceitar essa fusão lá em 1960, né, quando o Salgueiro, depois que o Salgueiro ganha seu primeiro título, aí todo mundo das três se juntam, mas o Salgueiro já começa, né, nos seus anos 50, antes mesmo do primeiro título, ela já é uma escola fortíssima, porque ela junta aqueles bambas inteiros, né, daquele morro que era, de alguma forma, um centro cultural da cidade do Rio. A gente está falando de uma escola que foi fundada em 53, desfile em 54, e em 1960 já vai ser campeã do Carnaval. É um título que eu relativizo um pouco, acho que ele não tem tanta força, assim, historicamente. Ele ganhou força historicamente, naquele momento não era o título que o Salgueiro queria, né, mas é uma escola que vai ser campeã 6 anos, né, a União da Ilha é do mesmo ano do Salgueiro, praticamente, de fundação, e, enfim, não foi campeão, felizmente, né, a Maria Augusta está aqui, sabe que ele merecia pelo menos alguns títulos aí ao longo da sua história. O Salgueiro vai ser o símbolo de uma transformação do Carnaval num produto de cultura de massa, num produto que vai ser consumido pelas classes médias, né, que vai ser o principal evento carnavalesco da cidade. As escolas de samba não eram o principal evento carnavalesco da cidade até a década de 60, né? Nesse momento, a partir e aí é uma coisa espelhando a outra, né? O Salgueiro reflete esse período e ele é fruto desse período, né? A classe média passa a integrar a escola e passa a produzir essa escola também, né? Então, antes de falar de Pamplona, a gente tem que falar de Nelson de Andrade, né, que é o presidente da escola. É uma figura fundamental, uma figura que a gente vai ter que usar esses termos, assim, tipo, ele é um visionário, né, ele é um cara que vê à frente, é um cara que pensa em como ele quer transformar aquilo, né, e a questão mais básica de uma escola de samba é como eu posso fazer a minha escola ganhar um título. Essa é a mola professora do Carnaval, né, ninguém quer desfilar num tipo de escola de samba, em qualquer tipo de competição, para não sair com o título. Então, o que vai mover Nelson de Andrade o Salgueiro precisa ganhar o seu primeiro título, né? O Salgueiro ainda estava ali disputando as primeiras posições, mas ainda não tinha ganhado o título, né? E o Nelson ele vai perceber, então, esse interesse e essa aproximação da classe média, né? Ele vai chamar pessoas da Zona Sul para fazer o desfile. E mais do que pessoas da Zona Sul, ele vai ter uma brilhante ideia. Ele vai chamar o júri para fazer carnaval. A Marie-Louise foi jurada em 58. Então ele bate na porta da Marie-Louise e fala: você não quer ser carnavalesca aqui da minha escola? Não carnavalesca porque, enfim, não existia esse termo, né? O processo todo da Revolução Salgueirense vai ser criar esse termo. Mas você não quer fazer aqui o desfile da minha escola? E eles escolhem falar Debré, enfim, um artista plástico da missão artista francesa, né? Eles vão fazer todo um processo de transformação já do visual, porque já é um desfile que abole as carreatas, eram umas alegorias tronchas meio mal feitas, assim, que eles consideravam mal feitas, né? Exatamente na ideia de agradar esse gosto de uma classe média, né? Não eram alegorias bem acabadas, não eram alegorias tão bem feitas, né? Então eles vão fazer figurinos, isso é importante, né? E aí pro figurino é uma fantasia que data um período histórico, não é uma fantasia de Luís XV sobre um enredo, sobre outra coisa, né? Então a gente vai começar a tratar dessa unidade do visual. Esse desfile vai criar várias cenas, várias teatralizações dos escravizados, das cenas mesmo que o Debré faz nas suas gravuras, né? Então a gente tem todo esse início dessa revolução estética, dessa questão visual, desse espetáculo que vai ser teatralizado, né? Ele vai incorporar, ele vai unir de fato ali visual e samba, né? Então a gente tem esse primeiro momento com esse casal, que é o Disseu e a Marie-Louise, né? Considero mais a Marie-Louise, né? É uma figura mais fundamental nisso. E quem vai estar julgando o Carnaval em 59 é um ser humano, um senhorzinho chamado Fernando, não senhorzinho, porque jovem na época ainda, Fernando Pamplona, que era cenógrafo do Teatro Municipal e professor da Escola de Belas Artes. Vai julgar o quesito alegorias, e ele vai dar uma nota maior para o Salgueiro do que para Portela, que foi a campeã daquele Carnaval de 59. E aí o Nelson de Andrade, assim como ele foi atrás da Marie-Louise no ano anterior, ele vai bater na porta do Teatro Municipal e vai virar para o Pamplona e vai dizer: você não quer fazer o Carnaval do Salgueiro? Já que você deu a nota maior pro
pro Salgueiro do que pra Portela, né, que foi a campeã. O Pamplona conta só uma historinha que ele ficou na dúvida na hora de dar a nota de 1959, né, que ele achou o Salgueiro muito melhor e quando ele fez o rascunho dele, ele tinha dado o Salgueiro 2 pontos à frente da Portela. Aí ele ficou pensando, falou, caramba, merece 2 pontos, falou, não, 1 ponto. Vou dar o Salgueiro 1 ponto à frente da Portela. No final, no resultado final, a Portela ficou 1 ponto na frente do Salgueiro. Então, esse ponto do Pamplona teria feito toda a diferença, né? E o Nelson de Andrade foi um dos, assim, talvez o primeiro a ser presidente de mais de uma escola de samba, foi presidente da Portela também. Inclusive, se eu não me engano... E leva o enredo que ele ia fazer no Salgueiro, inclusive. Jane Carla, se eu não me engano, da área das Baianas, é filha dele, ou neta dele, um negócio assim, acho que é filha dele. Consta que ele parou na Portela movido por uma paixão, etc e tal. Ele foi campeão com o Debré na Portela. Um episódio até com Rugendas. Rugendas. Eu li rapidamente, então, mas que, de certa forma, esse trânsito dele entre o Salgueiro e a Portela meio que modernizou também o lado azul e branco, embora aí depois é outra história que não cabe aqui comentar, mas ele é o primeiro... Não, a Portela vai ser a grande... A Portela vai ser a grande rival do Salgueiro na década de 60. Quando não dá Portela, quando não dá Salgueiro, dá Portela. Então o Nelson, ele é responsável, né? E aí a figura grande angular dele, né? O próprio Pamplona diz, eu só existo porque o Nelson existiu antes e teve essa capacidade visionária, né? De transformar aquele desfile de escola de samba para algo que ia atingir uma massa maior e atingir uma parte maior da população, né? Então, o Nelson vai renovar primeiro tanto o Salgueiro e depois ele vai para Portela e vai levar essa revolução salgueirense para Portela também. Né? O Pamplona era um folclorista, né? Ele era ligado ao movimento folclorista, né? E os folcloristas defendem a preservação de algo. Então, se você quer preservar aquela manifestação, você não vai interferir nela. Ele vai contra esse princípio folclorista, ele vai lá interferir e vai lá fazer o enredo e fazer os figurinos que aquela escola de samba, né? Então, está muito alinhado com o que se pretendia e o que estava se pensando em escola de samba, né? A escola de samba estava passando por um processo de reestruturação muito forte. E aí, no meio disso, a gente tem escola de samba fazendo desfile para Coca-Cola, né? Ali, entre final dos anos 50 e início dos anos 60, as escolas de samba faziam apresentações patrocinadas por Coca-Cola, e desfilavam com enredo Coca-Cola, com roupa Coca-Cola. E aí você imagina Eu não sabia disso. Você imagina um folclorista olhando isso. Ele arrancava os cabelos, né? Pelo amor de Deus, as escolas de samba estão vendidas ao principal produto norte-americano imperialista, né? Então, a gente fala, tem outros estudos culturais dessa época falando sobre essa esquerda revolucionária, né? Que é a esquerda que vai fundar o cinema novo, né? Que vai falar da importância da conscientização do povo. Então, para você fazer uma revolução de esquerda no país, você precisa conscientizar o povo. Essa ideia, entre aspas, de conscientizar o povo, né? É bastante elitista, inclusive, de que você precisa fazer aquele povo ter consciência de sua classe. E aí o Pamplona, ele vai literalmente fazer isso. Ele vai virar para aquelas pessoas e dizer, vocês precisam ter orgulho de ser negros, vocês precisam fazer um desfile que esteja alinhado a essa ideia, né? Não fazer vultos e efemérides, não fazer aqueles enredos, enfim, super chapa branca e aquele tipo de carnaval que vinha sendo fazendo, né? Então, a gente tem um contato aí da história, e eu digo da história da cultura e do Brasil, né? Da história brasileira, que é muito interessante da gente observar, né? E quando você vai pegar um livro, por exemplo, que fala sobre essa esquerda engajada dos anos 60, você não encontra uma citação ao Pamplona como essa figura mais emblemática disso, né? Um cara que sai, vai para o Morro do Salgueiro e faz essa revolução. Não faz sozinho, né? Mas ele vai fazer essa revolução no sentido de ele vai fazer um enredo sobre o Zumbi dos Palmares, né? Porque ele acha que esse é o enredo que aquelas pessoas precisam se identificar, né? Então, é um período cultural da cidade, um período de transformação das escolas, né? Que é muito grande angular, assim, no sentido dessas potências que estavam acontecendo, né? E aí a gente tem a chegada de várias pessoas, né? Não é só o Pamplona que chega, ele não é o primeiro pessoa vir de fora para fazer um desfile de escola de samba, né? Isso já acontecia há bastante tempo, né? Alguns pontos pontuais, mas ele vai fazer essa transformação, ele vai começar essa transformação, na verdade, né? Ele não vai fazer sozinho, mas enfim, é um período muito, muito interessante e que tem muitos atravessamentos, né? Então ele é atravessado pelo movimento negro, quando ele escolhe falar do Zumbi dos Palmares, ele tinha contato com Abdias Nascimento, com Solano Trindade, né? Ele tinha contato com os folcloristas, com Edson Carneiro, então era uma figura muito viva, né, de uma cena cultural muito,
muito expressiva daquela época. Vários entrevistados aqui bateram na tecla de que o samba vem se embranquecendo, especialmente nos últimos 20, 30 anos. E aqui eu não vou discutir se é correto ou incorreto, se é certo ou errado, tá? Teria Fernando Pamplona, a figura do Pamplona, passado a história também como marco zero desse processo de embranquecimento da escola de samba? Eu queria a opinião dos dois. Ô, amigão, eu acho assim, o carnaval vem se embranquecendo há 60 anos, né? Assim, é um processo que começa especificamente nesse período que a gente está falando, dos anos 60, que é justamente quando as escolas saem daquele movimento folclórico, né? Daquele movimento cultural que só atingia a sua redondeza, né? Que só pegava ali as comunidades e começa a ganhar uma proporção e ser olhada por outros estratos sociais. Os anos 60 são um marco disso, né? Então, assim, a partir dali é um processo contínuo, né? Um processo desses 60 anos contínuo de embranquecimento das escolas, que é essa mistura com outras manifestações artísticas, com outras classes sociais, né? Essa explosão de popularidade das escolas que teve seu auge ali nos anos 70, 80. O Pamplona, ele é um sintoma disso. Agora, eu acho importante a gente pontuar algumas coisas sobre essa figura do Pamplona, né? Eu não vejo a figura dele como essa figura... Eu acho que esse totem, como diz o Léo Antan, que o Pamplona se tornou, é, na verdade, um totem que todas as figuras dos anos 60 e 70 se tornaram. Vamos sair da seara dos carnavalescos? Vamos pensar nas outras searas? Quem foi a grande porta-bandeira da história do Carnaval Carioca? Quem foi o grande mestre-sala do Carnaval Carioca? Vilma Nascimento, delegado. Aí podemos ter Neide, podemos ter Benício, que são estrelas dos anos 60 e 70. O grande cantor da história do Carnaval Carioca, Jamelão, uma estrela dos anos 60 e 70. Né? Quem são os grandes passistas da história do Carnaval Carioca? Paula do Salgueiro, Tijolo, são estrelas dos anos 60 e 70. Maria Lata d'Água. Maria Lata d'Água. Então, assim, quem é o grande compositor de samba enredo da história? Silas de Oliveira, que se consolidou somente nos anos 60. As grandes obras do Silas estão todas ali nos anos 60. Então, os artistas... Mestre André também, né? Não. Mestre André, o grande mestre de bateria da história, Mestre André. Então, assim... Embora eu vou discordar um pouquinho sobre o Mestre André. Eu acho que o impacto do Mestre André é muito maior nos anos 70, tá? Mas... Então, estamos falando dos anos 60 e 70. Sim, tudo bem. Figuras todas são figuras dos anos 60 e 70, porque é quando você começa a colocar uma lupa nas escolas de samba. Eu pergunto a vocês, quem são as grandes porta-bandeiras dos anos 30, 40 e 50? Quem eram os grandes cantores? Não, Dodô, porque a gente conheceu ela até agora. Depois, né? Entendeu? Mas a gente não tem referência nenhuma desses personagens, desses artistas. Quem eram os grandes cantores? Quem eram os mestres de bateria da Portela no heptacampeonato? Quem eram os grandes cantores? Quem eram os passistas? A gente não conhece essa história, infelizmente, não foi registrada, né? Ou ainda não foi registrada, ou ainda não conhecemos, ou não é de grande conhecimento público. Então, a partir dos anos 60, que é justamente quando as escolas começam a ter esse contato com o resto da cidade, aí essas figuras começam a sobressair. E quem foram os grandes, as grandes figuras nessa seara dos carnavalescos? Foram Fernando Pamplona e Joãozinho 30, que foram os grandes vencedores dos anos 60 e 70. Então, é natural que recaia sobre essas figuras a atenção toda e eles virem esses totens, assim como Vilma é o totem das porta-bandeiras, né? Assim como Jamelão é o totem dos puxadores, né? Então, assim, eu acho natural. E tem outras questões também. A gente pode falar sobre escolas vitoriosas, né? Como nós falamos agora, 15 minutos atrás, o Salgueiro foi o grande vitorioso desse período, né? Pamplona poderia ter feito a revolução que tivesse feito, se não tivesse ganho aqueles carnavais todos, provavelmente não teria se tornado o que se tornou, né? Tem mais um ponto interessante, falando dessa relação do carnaval com as outras classes, especialmente com a classe média alta, né? Essa área, a área estética, né? Essa área que o Léo é um grande especialista, talvez fosse a única área em que essa classe média conseguisse se reconhecer naquele cortejo, naquele espetáculo. Por quê? O samba, a dança, o ritmo, a letra, eram todas artes muito próprias daquelas comunidades.
Então, era natural que a figura que prevalecesse, a figura que fosse pensada como grande ícone nessa área, fosse uma figura que fizesse uma arte que estava mais adaptada, que estava mais integrada ao gosto médio, desse olhar de fora, né? Então, Pamplona, Pamplona, Arlindo, aquela turma toda, né? Com toda essa relação, com toda essa bagagem vindo da Escola de Belas Artes, era natural que o nome dele sobressaísse. Mas eu queria só pensar esse ponto, dizendo que a figura do Pamplona ter virado o que virou, isso não está distante do que aconteceu em todas as outras áreas do carnaval. Ou seja, a grande figura dos anos 60 e 70 se consolidou como um marco na sua área. Só para concluir isso, Miguel, não, é só uma provocação assim, muito importante, né? A gente está falando do momento em que as escolas de samba vão se tornar o principal produto do carnaval carioca. A que custo isso tem que acontecer? Sim. Isso só vai acontecer numa sociedade racista quando as escolas de samba se embranquecerem. Então, assim, quando você tira... quando você não tira, né? Você não vai tirar as pessoas, a negritude do carnaval. Você vai tirar um pouco a negritude dos holofotes, né? Quem vai ser o responsável por falar por uma escola de samba, o porta-voz de uma escola de samba, né? Que vai ser esse processo que vai criar uma figura do carnavalesco, vai ser muitas vezes carnavalescos brancos de classe média, né? Ele vai precisar ser esse porta-voz para a sociedade, para essa escola de samba ser aceito, né? Então a gente tem que pensar o quanto é exatamente esse processo, né? Para as escolas de samba se tornarem o maior produto cultural artístico do país, elas não podem ser totalmente negras, elas não vão ser aceitas. E aí a gente fala de 63, então falar de Chica da Silva é falar da saída de... Primeiro é falar da saída de cena do Pamplona e da saída de cena do Nelson, né? Então eles fazem Zumbi em 60, é um carnaval que não é tão bem repercutido na imprensa, assim, não sai tão aclamado como a gente imagina, né? Tem algumas matérias pontuais, mas não é tanto um estouro, e eles fazem 61 sobre Aleijadinho, né? Que também termina vice-campeão, mas não é campeão, como era o projeto que eles queriam, né? E aí, em 61, eles anunciam 3 enredos que seriam feitos daqui a 3 anos. Então você vê o que o Léo falou, né? Essa ideia de projeto, há o tempo inteiro essa ideia, há um projeto sendo executado aqui, há uma transformação a essa ideia, né? Então, eles fariam Rugendas, eles fariam Chico Rei, e eles fariam mais algum que eu esqueci agora. Chico Rei, Rugendas. Daqui a pouco você lembra, vambora. Daqui a pouco você lembra, pouco eu lembro. Vambora. Enfim, esses dois foram feitos, né? Não tô lembrando o outro que foi feito. O Nelson sai, e aí você falou que foi um caso amoroso, porque o Nelson saiu da Portela. Eu pesquisei, não entendi exatamente por quê. Isso não está escrito em lugar nenhum, assim, o que foi essa saída do Nelson. Eu acho que a presidente das Baianas, atual da Portela, é filha dele, a Jane Carla. Até se algum português puder me socorrer aqui. Isso já foi falado em outras lives, tá? Por isso que eu estou trazendo. Eu acho que a Jane Carla... O que consta dos jornais da época é que ele teria se apaixonado por uma integrante da Portela, de Madureira, e aí foi para Portela e resolveu esse problema, trocar de escola de samba. A Jane Carla tem mais ou menos essa idade. Ela é mais velha que eu, vou fazer 47. Então a gente tem um fruto aí dessa... Eu não faria essa ilação assim aqui ao vivo, entendeu? Mas quem sabe? Mas tudo bem, nós a gente está jogando aqui com a possibilidade. Mas aí você vê, então, o Nelson vai e leva o enredo de Rugendas, que tinha sido anunciado, faz um enredo completamente teatral, completamente dentro desse preceito que a gente está falando, de um desfile teatralizado, com alas, com figurinos, né? Data, ele chama pessoas para desenhar, a própria Marie-Louise faz figurinos na Portela, em 64, né? Então ele está sempre trabalhando com esse diálogo, né? E o Pamplona sai em solidariedade ao Nelson, né? Nesse primeiro ano. Ele diz, Nelson era o meu grande amigo, foi ele que me trouxe aqui para o Salgueiro, eu não vou continuar sem o Nelson. E aí ele manda a bola para o Arlindo, e diz, Arlindo, você não quer fazer o carnaval da escola? E aí aquilo que a gente percebeu, a gente nota que essa questão da negritude, ela ainda não era uma questão tão latente, porque o que o Arlindo vai fazer é o descobrimento do Brasil, baseado na peça, enfim, na ópera que ele estava montando do Heitor Villa-Lobos. E aí isso tudo é o ponto de partida para eu dizer o quê? Chica da Silva é um carnaval do Arlindo Rodrigues, né? Ele tem essa ideia, né? Ele frequentava... E aí é interessante a gente saber de onde saiu Chica da Silva. Chica da Silva saiu porque existia uma boutique da Calma Murtinho, que era figurinista do Teatro Tablado, parceira da Maria Clara Machado, né? Existia uma boutique chamada Chica da Silva, que vendia artesanato brasileiro, né? E o Arlindo vai frequentar essa boutique em Copacabana e ele pergunta para Calma,
Quem é Chica da Silva? Nunca ouvi falar dessa senhora. E aí a Calma dá de presente para o Arlindo o livro O Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meireles, que é das bases para o Arlindo falar daquele desfile, né? Você fala, por exemplo, da aula do minueto. O minueto está descrito no livro da Cecília. O número de 12 dançarinos é um número que ele tira também do livro da Cecília, né? São 12... Tem a corte, né? Que ele cria essa ideia da corte, que está escrita nos poemas da Cecília, e esse número de 12 também, né? Então ele vai conhecer a Chica da Silva a partir daí. O Pamplona vai rejeitar esse enredo, e isso o Pamplona escreveu, então a gente tem essa ciência de que o Pamplona escreveu na autobiografia dele, né? Ele dizendo que era um enredo de merda, né? Ele usa essa palavra, um enredo de merda, Arlindo. Não faz o menor sentido isso. E aí o Arlindo argumenta, mas é um enredo de luta, é um enredo sobre uma figura negra, feminina, revolução pelo amor. Aí o Pamplona já estava na Alemanha, né? Ele ganhou um prêmio, vai para a Alemanha, e o Arlindo vai criar esse desfile da Chica da Silva, né? O que é esse marco do desfile da Chica da Silva? Ele é um marco de tudo que a gente está falando. Ele é a consolidação de tudo que a gente está falando, né? Então ele é um enredo negro sobre uma mulher, um enredo teatral, um enredo que tem uma ala do minueto, que está o quê? Simbolizando aquele período, ele está retratando aquele período histórico, né? Ele vai criar essa ideia do destaque. Então, a Chica da Silva está materializada no desfile. O desfile tem uma protagonista, né? Como uma ópera tem uma protagonista, uma solista, todo mundo vai olhar para Isabel Valença e não vai ter dúvidas. Essa é a Chica da Silva que a escola está cantando. O samba de Chica da Silva é um samba que, na história, talvez seja o primeiro marco de um samba que fura a bolha do carnaval, que fura aquela bolha das pessoas que já acompanhavam as escolas de samba. Então, o samba Chica da Silva é tocado em outros lugares, é tocado em bailes, é tocado em clubes. As pessoas começam a ouvir um samba enredo, o que não acontecia até 1963. Então, o Salgueiro tem uma importância em termos de samba muito forte, né? O Anescarzinho, que é o autor desse samba, né? O Chica da Silva é de dois autores, Noel Rosa de Oliveira, que era o cantor, né? Era o puxador do Salgueiro durante a Revolução Salgueirense, um cara fundamental, que tem músicas de meio de ano, né? O Neguinho e a Senhorita é do Noel Rosa de Oliveira, Água do Rio, compositor fantástico, mas é uma parceria com o Anescarzinho. Cara, nos anos 60, a gente teve alguns marcos na cultura nacional aqui no Rio de Janeiro, né? Que foram o espetáculo Rosa de Ouro, né, que foi o espetáculo que lançou Clementina de Jesus. Anescarzinho estava no Rosa de Ouro. Depois se montou um conjunto com o Zequete à frente chamado A Voz do Morro, conjunto A Voz do Morro. Anescarzinho estava no conjunto A Voz do Morro. Depois o conjunto Os Cinco Crioulos, que tinha Paulinho da Viola, Jair do Cavaquinho, Nelson Sargento. Anescarzinho era um dos Cinco Crioulos. Então, o Anescarzinho estava no centro dessa efervescência, né? Quando queriam algum compositor, cantor, sambista bom, chamavam o Anescarzinho. Então ele era um cara top. Depois, né, por algum motivo, o nome dele acabou caindo no esquecimento, como diria Paulo da Portela, né? Mas o Anescarzinho era um cara que, para os anos 60, era um dos sambistas de proa. Né? No Rosa de Ouro era Paulinho da Viola, Elton Medeiros, Jair do Cavaquinho, Nelson Sargento e Anescarzinho. Né? Então, o Salgueiro tinha essas figuras, né, no samba, né? Se você pensar no samba no pé, né? Não, eu diria que é exatamente essa reunião que faz o Salgueiro ser a escola que ele é, né, Léo? É exatamente essa quantidade de nomes e essa quantidade de figuras em todas as áreas, né? Então você pensa, a Revolução Salgueirense, ela mudou o visual, mas ela mudou o samba enredo também. A gente sai de Chica da Silva e a gente vai chegar em Pega no Ganzé em 71. Sim. A gente transforma. Os sambas enredos deixam de ser lençóis para se tornarem um samba de empolgação, para se tornarem essa outra forma de samba enredo, né? Embora eu vou dar outra provocada, o Pega no Ganzé também acaba virando meio que um símbolo porque foi vitorioso. Porque você pega os próprios sambas do Silas na década de 60, eles não são lençóis. O Aquarela Brasileira está longe de ser um lençol. Eu acho a Aquarela um lençolzinho, sim. Mas não é um samba de 60 versos, 55, como era, por exemplo, o Campeão pela Portela de 66, o Memórias de um Sargento de Milícia, que é do Paulinho da Viola, que nem ele hoje lembra. Mas o Aquarela é bem grande, cara. Bota o Aquarela do lado do Bahia de Todos os Deuses. Para mim, o marco é Bahia de Todos os Deuses. Eu vou um marco importante, assim, porque... Essa ideia de que um samba vai ser resumido num refrão, né? O samba do Pega no Ganzé, o Bahia, né, já é menor,
mas o Pega no Ganzé é um refrão só. Então é uma revolução muito diferente. Isso. E o Pega no Ganzé ainda vem, né? O Pega no Ganzé de 71. Se você pegar o samba de 70 da Portela, né? O Osquindolalá, o Osquindolelê, o Lendas e Mistérios da Amazônia, ele já segue um pouco o que o Bahia de Todos os Deuses fez. É um samba curto, um samba com refrão forte. Então, a partir do Bahia, a gente tem Bahia de Todos os Deuses, sambas campeões do carnaval, Bahia de Todos os Deuses, Lendas e Mistérios da Amazônia, Festa para um Rei Negro, o Império com Carmen Miranda, que também é um samba exatamente nessa linha, e em 73 o Obabá, o Reino da Mãe do Ouro. Não, 73 é o Lendas da Abaeté, é a Mãe do Ouro que vem nos salvar, não é? Isso, que são 5 sambas campeões que são nessa linha, inaugurados pelo Bahia de Todos os Deuses. Eu fui consultar, o Bahia de Todos os Deuses tem 28 versos, o Aquarela Brasileira tem 36. Se você pensar que os lençóis da época tinham 70 versos, eu entendo o que vocês estão falando perfeitamente, mas a gente também não pode colocar os sambas do Silas dessa época como lençóis típicos. Já é um meio termo. Mas, amigão, o Silas, ele coitado, defenestrado do Império Serrano, em 72, ele perde a disputa de Carmen Miranda e fica desgostoso a ponto de 2 meses depois sofrer um infarto, coitado, porque ele não se adaptava a esse novo formato de samba, porque os sambas dele eram um formato muito antigo, assim, é muito diferente se você vê Pernambuco, Leão do Norte, se você vê os sambas dele todos do meio dos anos 60, né, são sambas muito diferentes dessa outra tendência, na minha visão. Eu acho que eu não me fiz entender, vou tentar explicar de novo o que eu falei originalmente. Lógico que o Pega no Ganzé é uma revolução radical no samba enredo. O meu ponto é o seguinte, é que a linha dos sambas do Silas na década de 60, ela já é algo que não é o lençol que existia. Vou voltar a usar o samba do Paulinho de 66 como exemplo, que 70 e tantos versos, 60 e tantos versos, tá? Só a Surica sabe cantar esse samba hoje. Também não é, concordo que não é o samba do Zuzuca, não é o Bahia de Todos os Deuses, mas ele já é o começo de um caminho que, a meu ver, levaria ao Bahia de Todos os Deuses e ao Zuzuca. Esse é meu ponto. Eu não acho, porque os sambas do Silas, eles ainda são, como diferença, né? Eles ainda são sambas que se assemelham ao lençol, porque ele é estritamente descritivo, ele tenta descrever o enredo todo detalhadamente, e ele não tem um refrão forte. Eu acho que essas são as características da mudança, né? Que aproxima mais o Silas do lençol, né? Mais do que o tamanho, embora eu acho que ainda são sambas grandes, né? O Pernambuco, o 5 Bailes, né? De 65, e não são sambas que têm refrãos fortes, né? Mas o Herói da Liberdade passou a história como "Ô, liberdade, Senhor". Já é o meio termo. Eu vou voltar a bater na tecla. Já é o meio termo. Não é o Zuzuca. Não são os sambas do Salgueiro, não são. Mas para mim também a gente não pode considerar como um lençol típico. É o meio termo. Esse é o meu ponto. Se o Zuzuca bebeu na fonte do Silas e reduziu isso ainda mais, tornou o samba mais sintético, acho que isso é outro debate. Um debate até que pode até ser feito, não por mim, mas por quem tem a maior capacidade. Entretanto, eu não consigo enxergar os sambas do Silas do Império dessa década como sambas que eram do mesmo modelo dos sambas que a gente conheceu como lençóis, que era o modelo até o início dos anos 60. Esse é o meu ponto. O Pega no Ganzé, a melodia do refrão, talvez seja a melodia mais entoada nos estádios de futebol do mundo inteiro. Eu já vi no Twitter essa semana tem um tempo, um vídeo do pessoal do Lyon, da França, cantando, né? O Pega no Ganzé. Na Estônia, com a melodia. E não só em estádio de futebol. Se você pega protestos na Argentina, né, as pessoas saem com panela na mão cantando Olelê Olalá. Protesto na Espanha. São 2 povos que saem muito para protestar na rua, né? Ao contrário do que a gente não faz aqui. Né? Mas eles é impressionante como cantam o Olelê Olalá. O Explode Coração, né? Eu peguei o Ita no Norte, é um marco nessa história. Primeiro que, para mim, o Explode Coração é um marco no fim da Era de Ouro do Carnaval, a meu ver, que foi de 63 a 93. Eu acho que é um marco, assim, que a Era de Ouro do Carnaval Carioca, para mim, eu pontuo como começando em Chica da Silva e terminando no Peguei um Ita no Norte.
Aí eu peguei o Ita no Norte, ele traz uma característica totalmente diferente, que para mim tem muitos elementos envolvidos, a gente pode ficar aqui 2 horas falando disso, mas eu vou tentar ser breve, que são a mudança de público do sambódromo, né? O público que vai ao sambódromo começa a ser um público que não tem a menor ideia do que está passando na frente dela, então ela precisa de um outro tipo de samba, né? O samba enredo, que até os anos 80 era a principal música de carnaval do Brasil, começa a sofrer uma concorrência absurda do Carnaval da Bahia. Eu pontuo assim como pegando na parte musical, né? Olhando para a parte musical, né? Que ele sofre essas influências muito fortes e que ele inaugura um outro período, né, do samba enredo, que aí a gente vê, gente, aquela em busca do Ita perdido, né? Assim, todo mundo querendo fazer o seu Ita. Cara, eu fiz uma lista aqui, não sei se eu vou achar agora, mas o Salgueiro tentando, de alguma forma, nos anos seguintes do Ita, eu vou ler rapidamente. Que dureza! Nos anos seguintes do Ita, tentando... Eu botei no meu livro os refrãos dos anos seguintes. Em 93 foi o Ita. Aí em 94 o Salgueiro faz Balança, oi balança, chegou a hora do Salgueiro sacudir, deixar essa cidade louca com água na boca na Sapucaí. Em 95 vem Oi, me leva que eu também vou, eu vou, a festa vai começar, vou me acabar, quero ver você sorrir, a galera sacudir ao ver meu Salgueiro passar. Em 96 vem a nossa emoção, tá solta no ar. Vem, meu amor, se acabar, o meu coração não vai aguentar ver essa galera delirar. Em 97 vem eu vou zoar, eu vou brincar com você, amor. Enlouquecendo essa cidade, Salgueiro é felicidade. Então, parece que é uma rotatividade de palavras como sacudir, cidade, coração, enlouquecer, explodir, e nenhuma delas cita o enredo. Você pode trocar qualquer refrão pelo outro, que não vai fazer a menor diferença. Então, o Salgueiro fica 5 anos, pelo menos, né? Aí em 98 vem o samba de Parintins, que aí começa a falar do enredo, é uma linha um pouquinho diferente. Não que seja bom, mas é uma linha um pouquinho diferente. Vamos lá. Mas fica tentando repetir isso, e não só o Salgueiro, tá, gente? Esse é um fenômeno que diversas outras escolas passam e tem muito a ver com a decadência do gênero samba enredo nos anos 90 e 2000. Vamos lá. Eu vou pedir para os dois, assim, a gente falou de personagens salganenses da história, para a gente registrar, porque isso aqui é um depoimento para a posteridade, no fim das contas. O próprio Léo Bruno escreveu uma vez, né, que daqui a anos vai servir de pesquisa para as pessoas. Sem dúvida. Mestre Louro, eu queria que você falasse um pouquinho de Mestre Louro. Não, Mestre Louro é fundamental, assim. Mestre Louro, eu acho que a primeira importância do Mestre Louro é a família, né? A família Serra, assim, que tem tudo a ver com essa efervescência do Morro do Salgueiro, né? Seu Iraci, muita gente... Bom, vamos lá, Mestre Louro, irmão de Almir Neto, né? Almir Neto foi também um dos diretores de bateria do Salgueiro, né? Se a gente pega o desfile de 72, o Tengo Tengo, o mestre de bateria se chamava Mané Perigoso, o mestre de bateria do Salgueiro. Mas um dos diretores do Mané Perigoso era o Almir Neto. Né? Então, assim, e aí, logo depois, o Louro vira um dos diretores de bateria também, um dos auxiliares, e, em seguida, mais para frente, vira o diretor principal. O Louro é o mestre de bateria, se eu não estou equivocado, alguém me corrija, que mais tempo ficou à frente de uma bateria no Carnaval Carioca, né? Eu acho que é isso, sim. Talvez o Mug da Vila. Talvez o Mug da Vila. Talvez. Tem que checar. Eu acho que o Mug fica menos, que o Mug entra em 88, né? E fica até... 2009, pois é. Por aí. Bom, eu acho que o Louro fica mais. O Louro fica 20 e tantos anos. É o que mais ganhou estandarte, como o Léo lembrou. Ele dá um padrão ali para a bateria do Salgueiro, que já era uma bateria muito boa, né? E é uma figura, assim, que era importante não só no Carnaval, era uma figura que também era requisitada fora do Carnaval, né, assim, fora do mundo das escolas de samba. A família do Louro é uma família importantíssima, né, como eu estava falando. A Dona Fia, né, a Dona Fia Cadê Ioiô, é a mãe do Louro e do Almir Neto, e o seu Ioiô era o pai deles. Né? E era um dos fundadores da escola, né? Seu Ioiô era um dos fundadores do Salgueiro. Fundadores do Salgueiro, a Dona Fia e o seu Ioiô. E a grande contribuição, uma das grandes contribuições do Almir Neto para a música popular brasileira foi introduzir o banjo, né? O banjo com afinação de cavaquinho lá no Cacique de Ramos, que Bete Carvalho descobriu. A gente conhece essa história
né? Já ouvi essa história várias vezes, mas muita gente diz que quem começou a tocar primeiro o banjo e que Almir Neto aprendeu com ele foi o seu Iraci, foi o pai do Almir Neto. Então é uma família muito importante, né? Que tinha essa ligação com o morro, e o Louro faz uma trajetória muito legal no Salgueiro, mas com uma característica uma característica rítmica mais conservadora, digamos assim, né? O Louro ali nos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando as baterias começam a inventar muito, né? A gente começa a ter paradinha funk, ajoelhada, blá, 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 blá. O Louro traz uma característica para trás, o Louro traz uma característica diferente. Ele, por exemplo, tinha aquela lenda, né, de que ele não admitia rainha de bateria, né? Então, enquanto o Louro estava no Salgueiro, só um ano o Salgueiro teve rainha de bateria, que foi a mulher do Maninho, Ana Cláudia, se eu não me engano, em 2004, e logo depois o Louro sai do Salgueiro e vai para Porto da Pedra. Mas ele ali já estava mostrando uma característica, né, que estava um pouco distante da renovação, né, trazida ali por Jorjão, por Cissa, por Odilon, que é a bateria fazer tudo, e o Louro, que começou lá no começo dos anos 70, trazia uma característica diferente. Como essa escola é complicada, assim, politicamente, né, como ela é sempre uma escola em ebulição, né, desde lá, como a gente estava falando da Revolução Salgueirense, todos os carnavalescos saíram de lá brigados por Osmar Valença, né, mas depois você tem muitas brigas, inclusive agora, recentemente, Marcela e Regina Selle, né, assim, não só carnavalescos, mas brigas assim, né, pesados, compositores com a diretoria, né? Assim, é sempre bem pesado. O Renato Lage, ele sai de lá, a gente estava falando sobre aquele período que ele chega em 87, 88, ele sai de lá brigado, puto da vida, bastante chateado com a escola, mais um carnavalesco que saiu de lá brigado, e no meio dos anos 90, ele é chamado para uma homenagem na quadra do Salgueiro. O Salgueiro ia fazer um daqueles eventos e tal, e chama o Renato para uma homenagem, porque era um cara importante, a ver com Pamplona e tal, blá, blá, blá. Aí Renato, olha entre os organizadores e tá um dos diretores lá, uma das pessoas com quem ele tinha brigado. Ele falou, cara, eu não vou, porque eu vou me aborrecer, então eu prefiro não ir nessa homenagem. Façam lá, mas eu não vou. Beleza, só que o que o Salgueiro faz? O Renato não foi, o Salgueiro manda a placa para casa dele. Manda a placa com a homenagem para casa dele. Renato recebe a placa e fala, cara, essa placa que tá vindo dessas pessoas que eu não gosto, tá com uma energia muito ruim, eu não quero essa porra na minha casa. Renato pega o carro, vai pra Ponte Rio-Niterói e joga a placa do alto do vão central da Ponte Rio-Niterói. E essa placa deve estar até hoje lá na Baía de Guanabara, né? Jaz uma placa, né? O Salgueiro ele é tão complexo que quando o Renato é convidado para ir em 2003, olha essa história. Essa história acho que reflete muito o que era a confusão salgueirense na gestão. 2003, quer dizer, 2002 para 2003, Miro e Maninho, né? Estão à frente do Salgueiro. Samba do André Diniz, tá? Esse samba do cinquentenário é do André Diniz, assumido pelo próprio. Fecha parênteses. Olha os pombos estão sempre aparecendo, os pombos aparecendo por aqui. Eu costumo dizer que chega ali entre junho e agosto, começa a baixar um monte de mesa branca nas quadras das escolas de samba. Fecha parênteses de novo. Aí, vamos lá. Renato é convidado depois de 13 anos de mocidade, onde, vale a pena ressaltar, ganhava muito bem, né? Renato, com aquele tempo em que Castor, né, era não poupava esforços para remunerar, né, o seu carnavalesco, especialmente o carnavalesco como Renato Lage. E o Renato sabia que o Salgueiro pagava muito mal aos seus carnavalescos, né? O Salgueiro vinha de uma época de jejum, em que o Salgueiro não tinha os carnavalescos de ponta, né? Ali os anos 80, 90. O Salgueiro não tinha os carnavalescos de ponta porque não pagava bem. Aí Renato vai para uma reunião com Miro e Maninho e não gosta muito da proposta que foi feita para ele, em termos financeiros. Aí, beleza, acabou a reunião, ficaram de pensar aquela coisa. Aí Maninho pede uma reunião a sós com Renato Lage e fala assim, cara, quanto que meu pai te ofereceu? Aí Renato falou, X. E quanto que você quer receber? Renato falou, 2X, sei lá, Y. Aí Maninho falou assim, então olha aqui, fala pro meu pai que você aceitou, recebe X do meu pai e eu te pago por fora, eu, Maninho, te pago a complementação. Caralho. E aí Renato aceita ir pro Salgueiro, porque Miro queria pagar um valor baixíssimo, só que Maninho sabia que para trazer o Renato tinha que botar um por dentro, mas o pai não podia saber. Então,
Se tem essa confusão ali entre pai e filho, entre os dois patronos, você pode imaginar como era esse dia a dia na escola. E aí Renato aceita e vai para o Salgueiro em 2003 fazer o desfile do cinquentenário. A Maria Augusta diz, e super concordo com ela, ali era um embrião do que a gente entende hoje como comissão de carnaval, né? Não à toa quem vai fundar e vai dar esse nome é o Laíla, que também fazia parte dessa comissão, né? E o próprio Augusto trabalhou em comissões de carnaval na tradição, né? Esse signo da coletividade é muito importante, né? E então a gente tem o espalhar desses artistas para outras escolas, e a gente tem o título, a gente tem títulos da Rosa, a gente tem títulos do Renato, a gente tem títulos do João, né? Essa estética e esses herdeiros vão se espalhar e vão produzir essa estética do carnaval, né? Então é muito importante a gente pensar a importância desse período, né, que a gente está falando tanto da Revolução Salgueirense, nesses sentidos, né? São profissionais gabaritados, a Rosa se tornou a maior campeã da era Sambódromo, Joãozinho, enfim. Joãozinho vai ganhar 5 títulos seguidos na década de 70, gente. Quem consegue isso? Sim. Ele ganha 2 desfiles no Salgueiro e depois ele ganha 3 na Beija-Flor. Ele funda, ele cria uma escola de samba, né? Não cria no sentido tradicional, mas o que era Beija-Flor antes do Joãozinho. E 6 em 7. Ele ganha 5 seguidos e 6 em 7, porque ele perde 79. E eu vou dar um spoiler. Se vocês virem a série Castor, vocês vão entender porque a Mocidade ganhou 79. Fecha spoiler. E ele ganhou 80. Tudo bem que empatado com Beija-Flor e com Imperatriz. E se você pensar, de 74 a 81... os campeões foram sempre Joãozinho ou Arlindo. A exceção é o Viriato 80, que dividiu com a Portela. Que tinha saído da Beija-Flor. Tinha saído da Beija-Flor, né? Eu acrescentaria ainda uma coisa nessa linha do tempo que vocês estão fazendo, né? Tem outros nomes nessa árvore, né? Que se a gente for ampliar mais ainda, né? Esses são os principais, mas tem Lícia Lacerda, né? Que foi uma carnavalesca importante. O próprio Max, como vocês já falaram, não foi carnavalesco dessa época, mas era um cara que estava convivendo, né? Desfila desde o meio dos anos 60 ali, no Salgueiro. Algumas figuras que não ficaram, né? Milton Sá, Carminha, Stoécio, que fizeram os carnavais lá de 77, 78. E aí, pensando no Salgueiro, já caminhando um pouquinho mais para frente, só para seguir essa linha que Migão fez, que depois que essa turma sai, né, ou seja, depois que em 75 Joãozinho e Augusta ganham Minas do Rei Salomão, e aí isso se desfaz, né, até 84 você vai ter campeões saídos, ou seja, originários dessa árvore, né? Então, 76, 77, 78, Joãozinho na Beija-Flor, 79, Arlindo na Mocidade, 80, Joãozinho de novo, Arlindo na Imperatriz. 81, Arlindo na Imperatriz. 82, Rosa e Lícia no Império Serrano. 83, Joãozinho na Beija-Flor. 84, Max Lopes na Mangueira. Só em 85, com o Fernando Pinto, né, que é sempre o intruso nessa história. Como eu chamo, ele é o marginal, né? Ele ganha 72 sempre ali na rebarba e ganha 85 depois. Oficialmente, você tem Edmundo Souto e Paulino Espírito Santo, que é a Portela 84. Oficialmente. Mas eles saíram também do Salgueiro, eles tinham feito Saíram Salgueiro. Também, eu não sabia. Eles saíram do Salgueiro também. Então... E outro detalhe interessante nessa linha desde que o Salgueiro perde Joãozinho 30, o Salgueiro nunca mais é campeão disputando com Joãozinho 30. Então, o Salgueiro fica num jejum absurdo. O Salgueiro vai ser campeão em 93, no ano em que Joãozinho não está no carnaval, no único ano que ele está fora. E depois, quando o Salgueiro volta a ser campeão em 2009, Joãozinho já não está mais fazendo carnaval. Então, o Salgueiro nunca mais foi campeão disputando com o Joãozinho.